Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Rafael Ribeiro aqui na área. Conforme aí vocês solicitaram, tô gravando esse vídeo aqui para fazer resolução daquela lista de exercícios que fala sobre nível sonoro, né, pessoal? É a temida formulazinha aí do logaritmo, né, que apareceu no nosso conteúdo e vai cair na prova P1, né? Então é um conteúdo que você tem que ter domínio, né? As turmas C, D e E, eu consegui resolver todos os exercícios na sala, né? Mas as turmas A e B, por conta de vários acontecimentos aí, Olivense e tudo mais, a gente acabou não conseguindo resolver todas as questões. Então você, principalmente aí que é das turmas A e B, preste muita atenção nesse vídeo. Se você não conseguir entender alguma resolução de algum exercício, me procura na sala de aula. A gente vai ter aí momentos para fazer revisões, né, para essa P1. Eu já combinei com vocês na aula de quarta-feira, né, na aula do dia 14 do 5. Então não deixa de tirar as suas dúvidas, tudo bem? Bom, pessoal, chega de enrolar. Vamos começar logo aqui com a resolução, tudo bem? Vou deixar minha câmera pequenininha aqui, que eu acho que a ideia é vocês realmente prestarem atenção aqui nos exercícios, né, e tudo mais. Tem exercícios aqui dessa lista que são mais tranquilos, tem exercícios aqui que vão ser um pouco mais difíceis, né? Eu vou pontuando com vocês aqui aqueles que eu considerar que são mais importantes para a nossa prova, tudo bem? Então, o primeiro exercício fala o seguinte, primeira questão da lista. A partir da intensidade sonora de 1 watt por metro quadrado, já é possível perceber efeitos dolorosos para o ouvido humano. Considerando que o limiar da audição apresenta uma intensidade de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, determine o nível sonoro em Bell, a partir do qual os efeitos dolorosos podem ser percebidos, né? Bom, gente, qual que é a ideia aqui, então, deste primeiro exercício? A gente vai fazer aqui a equação do nível sonoro, né, pessoal? Então, o nível sonoro em decibéis, ele é igual a 10 logaritmo de I sobre I0. Essa é a nossa equação padrão. Lembrando, né, pessoal, que dentro desta equação, a gente está geralmente interessado em calcular o N, e aí do jeito que eu ensinei para vocês aqui, né, o N em nível sonoro, ele sempre vai ser algum valor em decibéis, né? Então esse N aqui, ele sempre vai ser algum valor em decibéis, e o I0, ele tem o valor fixo, né? Ele forneceu ali na questão, inclusive o valor do I0, ele vale 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E aí o seguinte, né, pessoal? Se você chegar em algum exercício e não for fornecido esse zero, significa que você não vai precisar dele, tá? Grava essa informação, a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Então, nós temos o I0 e aqui também, pessoal, foi fornecido o valor do I, né? O I, que é a intensidade ali que ele quer que a gente calcule, é de 1 watt por metro quadrado. Vamos substituir essas informações aqui na fórmula, então, tá, pessoal? O N vai ser igual a 10 multiplicado pelo log no lugar do I. Eu vou colocar o 1. No lugar do I0, eu vou colocar o 10 elevado a menos 12. E aí vamos continuar. Eu vou ficar com 10 multiplicado pelo log. E aí o seguinte, pessoal. Ali dentro do parênteses do log, eu tenho 1 dividido por 10 a menos 12, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 10 a menos 12 para a parte de cima da fração. Como ele está com expoente negativo, eu vou trocar o sinal do expoente. Então vai ficar o 10 log de 10 elevado a 12 positivo, tá? Nós podemos fazer isso. Essa é uma propriedade aí das potências, tudo bem? Bom, chegando aqui, nós vamos aplicar uma propriedade do logaritmo que é a seguinte, pessoal. Quando nós temos ali uma potência dentro do meu logaritmo, eu posso pegar essa potência e derrubar ela aqui para frente do logaritmo, né? E ela vai vir sempre multiplicando, né? Então, meu n vai ser igual a 10 multiplicado por 12 vezes o log de 10, né? Só de 10 agora, porque o 12 caiu. Ou seja, o meu n vai ser igual a 120 decibéis, porque é o seguinte, né, pessoal? 10 vezes 12 vai dar o 120, e olha só, log de 10 na base 10, né? Lembrando que esse log está na base 10, isso daqui é igual a 1. Então, quando eu fizer ali 10 vezes 12, vai ser o 120, e esse já é o nosso cálculo, tá, pessoal? Mas ainda não é a resposta, tá? Porque é o seguinte, ó, se a gente prestar atenção aqui no exercício, ó, ele pediu o nível sonoro, ó, marcar de amarelinho aqui. Opa, tivemos uma falha aqui na tela. Vou voltar aqui rapidinho, pessoal.
De vez em quando o slide aqui do PowerPoint ele dá essa bugada. Mas enfim, voltou. Lá no texto, ó, vou voltar aqui. Ele pediu para determinar o nível sonoro em Bell. Ah, professor, qual é a diferença de Bell para decibel? Bom, a diferença, meu jovem, é que quando você quiser só Bell, você tem que pegar a sua resposta aqui e dividir por 10, tudo bem? Então, o nosso N aqui, na realidade, é de 12 Bell, 12 Bell, que aí você bota só o B, assim, né? Então, estaria a resposta aqui na letra B, né? Pessoal, se eu não me engano, na prova a gente colocou tudo em decibel, então você não precisa fazer essa divisão por 10 aí. Mas, quando a gente estiver fazendo a revisão, eu vou falar sobre isso, tudo bem? Vamos continuar então, vamos para a questão número 2. Questão número 2 é uma questão do Enem de 2024. É uma questão que fala aqui sobre a saúde do professor, né? Vamos ver. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. À distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis e diminui com a distância. Considere ainda que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis e que, para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Para um valor máximo de ruído de fundo, a máxima distância que um estudante pode estar do professor para que consiga compreender a sua fala é mais próxima dele. Bom, pessoal, então ele deu algumas informações importantes aqui nesse exercício que são necessárias para a gente conseguir fazer, né? Mais ou menos bem aqui, ó, pessoal. Considere, né, ainda que o ruído de fundo nessa sala ele pode chegar a 50 decibéis. Então, olha só, 45 decibéis, desculpa, tá, gente? Então, ó, o nível sonoro, né, que a gente está trabalhando nesse exercício é de 45 decibéis. Só que depois ele vai trazer uma outra informação que é o seguinte, ó. Para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis ou acima desse ruído. Então, como eu preciso de algo que tem que estar 5 decibéis acima, eu vou pegar o meu 45 ó, e vou acrescentar 5 decibéis aqui, ó. Então, na realidade, o nível sonoro que a gente precisa trabalhar nessa sala aqui, ó, seria de 50 decibéis. E aí, né, de posse dessa informação, que são 50 decibéis, a gente dá uma olhada aqui no gráfico, ó. O gráfico tem o eixo Y sendo o nível sonoro. Ele está indo de 20 em 20, né, pessoal? Isso significa que embaixo do 20 aqui nós temos o 10, entre o 20 e o 40 nós temos o 30, e entre o 40 e o 60 nós temos o 50, né? E aí, com esse 50, ó, vamos dar uma marcada aqui, vou marcar de vermelho, ó, vamos pegar o 50, vamos olhar onde é que ele está encostando o gráfico aqui. Então, o nosso 50 vai estar encostando bem aqui, ó, pessoal, justamente, ó, no 3 metros, que vai ser a nossa resposta, né? Tá esperando a gente ali o 3 metros aqui na letra A, tudo bem? Então, a questão do Enem caiu ano passado, né? No Enem 2024. Questão tranquila aí sobre nível sonoro. Avançando, pessoal, a gente chega até essa questão do ITA aqui, uma questão do ITA de 2023. Vamos lá, vamos ver como é que faz. Em eventos esportivos, é comum que os espectadores realizem a coreografia da Ola. Os participantes erguem seus braços e os abaixam logo em seguida em fileiras sucessivas, criando o efeito visual de uma onda. Os espectadores gritam Ola, seguindo a propagação da onda. Assuma que a distância d entre as cadeiras e o tempo t de deslocamento de braços são constantes. Assuma que um participante só inicia o movimento da ola quando o participante na fileira ao lado o encerra. A respeito da situação física descrita, né, são feitas as seguintes afirmações. Então, a primeira afirmação é o seguinte: ó, se um estádio com 30 mil pessoas gritando resulta num ruído sonoro de 90 decibéis, o ruído de 60 mil pessoas gritando é de aproximadamente 93 decibéis. Bom, vamos lá, vamos julgar, pessoal, essas afirmativas em certo ou errado, depois a gente marca aqui qual é a alternativa que vai ser a correta para a gente, tudo bem? Primeira coisa, né, pessoal, é desmistificar aqui esse tipo de exercício, porque é o seguinte, né, o pessoal pensa que, pô, dobrou o número de pessoas, então vai dobrar os decibéis? Não necessariamente, né, pessoal? Não necessariamente. Então vamos aqui responder esse exercício aqui embaixo, tá, pessoal? Fazer o exercício 1 aqui embaixo.
Eu acho que talvez eu vou precisar de mais espaço. Eu acho que tem um slide branco aqui logo na sequência. Beleza, vamos ver como é que faz. Então, qual que é a ideia, né, pessoal? Vamos trabalhar primeiramente com 30 mil pessoas, né? Estou pensando no estádio aqui com 30 mil pessoas. Quando esse estádio tem 30 mil pessoas, eu tenho um nível sonoro de 90 decibéis. Dito isso, pessoal, vamos calcular qual é a intensidade sonora que essas 30 mil pessoas, né, a intensidade sonora I, que essas 30 mil pessoas conseguem emitir. Tudo bem? A gente vai utilizar então aqui a fórmula do log, ó, o N igual a 10 log de I sobre zero. E o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar determinar aquele I ali, tá, pessoal? O I da fórmula. Vamos continuar aqui, fazer uma barreirinha. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho ali que o N ele vai ser 90. Então, ó, 90 vai ser igual a 10 logaritmo de I sobre zero. Pessoal, lá na questão número um eu falei para vocês que quando eu não tenho o valor do I zero, eu não substituo. E aqui na questão 3 ó, eu não tenho o valor do I zero. Então, você não vai substituir, beleza? Olha o que a gente pode fazer aqui, ó, pessoal. Temos zero, né? Temos o 90 e temos o 10, então você pode cortar aqui, ó, esse zero com esse. E aí, só para ficar um pouco mais didático, olha só o que que sobrou aqui, né, pessoal? Vou trocar os lados, ó. Log de I sobre zero é igual, é igual a 9, né? Já que eu cortei. Lembrando que o nosso logaritmo aqui ele sempre está na base 10, né, pessoal? Então a gente pode aplicar aqui a propriedade fundamental do logaritmo, ó, 10 elevado a 9, ó, 10 elevado a 9 tem que ser igual ao carinha que está aqui, tá, pessoal? Então nessa questão 3 aqui eu estou fazendo bem passo a passo, né, pessoal, que é a propriedade do logaritmo. Em outras questões eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Então, em outras palavras, podemos dizer o seguinte, né, pessoal, que o I dividido pelo I zero é igual a 10 elevado a 9. Ou seja, a intensidade sonora, quando eu tenho 30 mil pessoas, ela é de 10 elevado a 9 multiplicado aqui pelo I zero. Beleza, pessoal, beleza. Vamos guardar essa informação aqui numa caixinha. Vamos guardar isso aqui numa caixinha. E aí, vamos agora pensar nesse estádio. Vamos pensar nesse estádio quando ele está com as 60 mil pessoas, né? Então, vou fazer até de outra cor aqui. Vou fazer de verdinho aqui. Meu estádio com 60 mil pessoas. O que que acontece no estádio, né, pessoal, quando ele está com 60 mil pessoas? Eu não sei o nível sonoro e eu também não sei o valor dessa intensidade, né? Para ficar mais claro, pessoal, vamos numerar essas intensidades, tá? Isso daqui é a minha intensidade 2 e isso daqui, ó, que eu calculei aqui na primeira parte do exercício é a minha intensidade número um. Beleza. Continuando então, estava de verde, né? Vamos aplicar aqui a equação do nível sonoro para esses dados aqui dos 60 mil pessoas e vamos ver o que que a gente vai obter, pessoal. Ah, professor, não tem dado nenhum aí. Concordo com você, mas vamos fazer. N, né? Então vai ser N2 aqui, né? Que eu estou querendo determinar. Vai ser igual a 10 log do I2 sobre o meu I0. E aí, qual que é a ideia, pessoal? Ah, professor, a gente não tem nenhuma informação nesse exercício. Na realidade, pessoal, nós temos uma informação nesse exercício aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu tenho um estádio com 30 mil pessoas e eu passo a ter 60 mil pessoas, qual vai ser a grandeza física que vai dobrar? No comecinho do exercício, eu falei que eu não poderia dobrar o valor do nível sonoro, que estava em decibéis. Mais o valor da intensidade, pessoal, intensidade, que no caso é potência sobre área, é o quanto de energia, né, você está tendo ali na onda sonora, a intensidade você pode dobrar. Então eu coloquei aqui uma interrogação quando eu estava falando do I2, porém, né, a grande verdade, pessoal, é que o I2 ele é o dobro do I1, ele é duas vezes o I1. Então o I2 ele na realidade, ó, é duas vezes aquele valor do I1 lá, que é o 10 elevado a 9 multiplicado pelo I0.
Então, quando eu for aplicar aqui a equação do nível sonoro para 60 mil pessoas, olha só o que que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, vai ficar 10 log. No lugar do I2, quem que a gente vai colocar? A gente vai colocar 2 multiplicado por 10 elevado a 9 multiplicado pelo I0, e aí vai ficar dividido pelo I0. Aí olha só que legal, pessoal, não precisava mesmo do I0, porque nesse ponto aqui do exercício apareceu o I0 tanto em cima quanto embaixo. Então, ao você cortar e aí dando prosseguimento ao nosso exercício, o nível sonoro 2, né, que eu estou querendo determinar, ele vai ser 10 multiplicado por log, como eu cortei o I0, só sobrou, ó, log de 2 multiplicado por 10 a 9. Beleza, pessoal. Esse meu log, ele está trazendo dentro dele um produto, né, pessoal? Uma multiplicação. Então, a gente pode aplicar a propriedade da multiplicação de logaritmo, que é o seguinte, ó, eu posso abrir, vou abrir um colchete aqui, esse meu logaritmo em dois logaritmos, ó, eu vou abrir em log de 2 mais log de 10 elevado a 9. Como é que eu fiz isso, né, pessoal? Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso daí porque é o seguinte, porque ai, tem que fechar o colchete aqui, né? Obviamente. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, mais uma vez, deixa eu marcar aqui, que às vezes algumas pessoas se perdem. Bem aqui, ó, eu tinha um produto dentro do meu logaritmo, né? Uma multiplicação. Quando você tem uma multiplicação, você pode abrir em dois logaritmos, né? Fazendo uma soma entre eles, tá, pessoal? Se eu tivesse, por exemplo, pessoal, uma divisão dentro desse logaritmo, eu poderia abrir também, só que eu ia abrir o quê? Com uma subtração, tá? Então, propriedades do logaritmo, a gente revisou isso aí na sala de aula. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, esse exercício aqui é do ITA, né? Então é o seguinte, ele é um exercício difícil, ele cobra conhecimentos aí bastante elevados de você. Por exemplo, você tinha que saber o valor numérico do log de 2, tá, pessoal? Log de 2 na base 10. Para quem não sabe, o log de 2 na base 10 ele é igual a 0,3, tudo bem? 0,3. E esse log aqui, ó, de 10 elevado a 9, o que que eu vou pegar fazer com esse 9? Ó? Esse 9 eu vou derrubar ele aqui para frente, ó, pessoal. Então, vou resolver logo esse log aí de uma vez, ó. A gente vai ficar com o seguinte, ó, 10, vou manter meu colchetes aqui, ó. Log de 2 na base 10 virou 0,3 mais esse outro cara aqui, ó, virou 9 que multiplica o log de 10 na base 10. Conforme a gente já viu em outro exercício, o log de 10 na base 10, ele é igual a 1, né, pessoal? Então, o que que vai acontecer aqui neste exercício? Vamos terminar essa conta aqui, ó. O nível sonoro 2, né? Ele vai ser 0,3 mais 9 vai dar 9,3. E 9,3 vezes 10 dá justamente ó, os 93 decibéis que ele trouxe para a gente lá no item 1. Então, realmente, aí, quando eu mudo o estádio de 30 mil pessoas para 60 mil pessoas, a gente vai obter aí um valor de nível sonoro sendo de 93 decibéis. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro item lá, ele está correto. Vamos marcar lá. Primeira afirmativa aqui está certa. Segunda afirmativa, pessoal, a onda resultante da coreografia é longitudinal. Isso daqui está errado, né, pessoal? Isso aqui é uma pegadinha, porque é o seguinte: a onda sonora, ela é longitudinal. Mas aqui ele está falando, ó, da onda resultante da coreografia. Então, essa onda da coreografia não é longitudinal, ela é transversal, tudo bem, pessoal? E aí, eu sabendo, ó, que a primeira tá certa e a segunda tá errada, eu já consigo marcar o gabarito aqui, né, pessoal? Só pode ser a B agora, né? Pode ser a B, ó, porque não tem a possibilidade 1 e 3 estão corretas. Mas vamos ver se a 3 está errada mesmo, ó, pessoal. A velocidade da onda é diretamente proporcional a t e inversamente proporcional a d. Isso aqui realmente está errado, tá, pessoal? Você pode matar isso por aquela versão, né, de equação da onda que fala que v é igual ao comprimento de onda sobre o período, né? Então, o t aqui é o período, né, pessoal? E aí, o seguinte, ó, se eu aumento, por exemplo, o período, se eu aumento o período, o que acontece com a minha velocidade? A minha velocidade cai, né? Então, não é diretamente proporcional a t, é inversamente. Tudo bem? Inversamente. Mas, enfim, foi aí a questão número 3. Vamos continuar, galerinha. Vamos continuar. Vamos agora para a questão número 4. Essa questão é bastante legal, porque a gente tem que usar aqui uma série de fórmulas, né? Uma cadeia de equações para poder
resolver esse exercício. Pessoal, então estamos aqui na metade dos exercícios, só são 8 exercícios, já estamos no quarto. Não sei se é a metade do vídeo, porque pode ser que na segunda metade eu demore mais tempo, né? Mas enfim, coloca aí qualquer coisa na velocidade dobrada, vai pausando o vídeo, vai vendo aos poucos, não deixa de estudar para a nossa prova. Vamos continuar. Bom, eu vou pular essa primeira parte aqui do texto, pessoal, porque está só fornecendo a fórmula. Até aqui, ó, ele está fornecendo a fórmula do nível sonoro. Bem, vai ficar interessante para a gente bem aqui o texto, ó. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de onde seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo ou de nível sonoro igual a 60 decibéis durante 5 segundos, a quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi... Beleza, vamos lá. Como é que resolve aqui o exercício número 4, pessoal? Para resolver o exercício número 4, pessoal, eu vou precisar calcular a energia. E aí, como é que funciona? Potência. Na física, potência, o conceito de potência, ele sempre é energia dividido pelo intervalo de tempo. Então, se eu passar esse intervalo de tempo multiplicando, eu consigo determinar a energia. Ó. A energia vai ser quem? Vai ser potência vezes o intervalo de tempo. Só que qual é o problema, né, pessoal? Vou olhar aqui para o meu exercício, olha só. Para calcular energia, eu preciso de potência e de intervalo de tempo. A potência, pessoal, eu não tenho. O intervalo de tempo eu tenho, ó, ΔT está aqui, ó, 5 segundos. Mas eu não tenho a potência. Porém, né, bons alunos aí, prestar atenção, né, em todas as aulas, devem se recordar que na acústica, intensidade I é igual a potência sobre área. Porém, né, cheguei em um novo problema, porque é o seguinte, para eu calcular a potência, eu tenho que passar essa área multiplicando, né? Vamos puxar aqui para cá. A potência, então, ela vai ser quem? Ela vai ser o I vezes a área. Aí eu vou comparar de novo os meus dados, ó. Vou usar agora uma outra cor. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho essa área. Essa área foi dada aqui para a gente, ó, 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Só que eu não tenho a intensidade, né? Então, mais um problema. Então, ó, para calcular a energia, eu preciso fazer potência vezes o tempo, né? E aí, ó, a potência apareceu aqui. A potência apareceu aqui. Só que eu ainda não tenho a tal da intensidade. Mas a intensidade a gente também consegue calcular, ó, pessoal. Como é que a gente vai calcular essa intensidade? A gente vai calcular essa intensidade fazendo essa, ó. N é igual a 10 log de I sobre zero. Porque aqui eu tenho o N, olha só, nós temos o N está bem aqui, ó. O N são os decibéis, que são 60 decibéis. E a gente vai ter também, pessoal, o I zero, que o I zero foi dado aqui também, ele é 10 a menos 12, tudo bem? O I zero é o nosso 10 a menos 12. E aí, vamos lá fazer essa conta aqui. É, Então, pessoal, não sei se deu para entender, eu vou voltar aqui de novo, vou marcar de vermelhinho, ó. Esse aqui vai ser o meu primeiro cálculo, né? Primeiramente, eu vou calcular o I. Segundamente, eu vou calcular a potência. E aí, finalmente, ali no finalzinho, né? Terceiramente, digamos assim, eu vou calcular a energia, tá? Então, vamos lá. Não sei se saiu um barulho aí no vídeo, pessoal. Estou aqui no Leonardo e do nada umas pessoas entraram aqui no laboratório, mas já saíram, mas enfim. Se vocês escutarem barulho aí, vida que segue, né? Tenta colocar aqui. Vamos lá fazer o nosso cálculozinho então. Então, beleza, pessoal, vamos lá, continuando, vou substituir aqui no nosso N, ele vai ser de 60, né? Então, ó, 60 igual a 10 log de I sobre zero, então vai ficar I sobre o I zero, que é 10 a menos 12, beleza? Aí, ó, pessoal, sempre, né, quando for para calcular o I e ele te der o N, tu vai sempre conseguir cortar o zero aqui, ó. E aí, olha só o que que vai sobrar aqui, pessoal. Deixa eu escrever aqui do lado de cá. Já vou trocar os lados também, ó, gente. Vai ficar assim, ó, log de I sobre 10 a menos 12
Agora só sobrou 6 lá do outro lado, tá, pessoal? Aí vamos aplicar a propriedade do logaritmo, né? Lembrando que o meu logaritmo está na base 10 aqui, né? Então, ó, 10 elevado ao 6 vai ser igual ao carinha que está aqui, tudo bem? Apagar isso aqui para não ficar muito feio. Mas podemos escrever o seguinte, né, pessoal? I sobre 10 a menos 12 vai ser igual a 10 elevado a 6. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esse 10 a menos 12 e vamos passar multiplicando, né, pessoal? A gente vai encontrar o seguinte, ó. I vai ser 10 elevado a 6 multiplicado por 10 elevado a menos 12. Como isso é uma potência, uma multiplicação de potências de mesma base, né, pessoal? É só somar os expoentes. A gente vai achar 10 a menos 6 watts por metro quadrado nessa intensidade. Show de bola, pessoal. Com a intensidade, eu consigo calcular a potência, porque potência é intensidade vezes área. Aí a gente vai fazer potência vai ser a intensidade, que é 10 a menos 6, multiplicado pela minha área, que é o 6, vezes 10 a menos 5. Então, a minha potência vai ser 6 vezes 10 a menos 11, né, pessoal? Watts. Por quê? Porque 10 a menos 6 com 10 a menos 5 fica 10 a menos 11, né, pessoal? Eu tenho que somar esses expoentes, mas como ambos são negativos, né, fica menos com menos, fica tudo negativo, bonitinho aí pra gente. Beleza. Finalmente, pessoal, de posse dessa potência, eu consigo calcular a energia, porque a energia vai ser a potência multiplicado aí pelo intervalo de tempo. E aí a nossa energia vai ser então a nossa potência, que eu acabei de calcular, 6 vezes 10 a menos 11, e o nosso intervalo de tempo vai ser os 5 segundos. Então a nossa energia vai dar aqui 6 vezes 5 dá 30, né? 30 vezes 10 a menos 11. Se fosse a P2, ó, você já teria chegado na resposta. Mas como é a P1, tem que botar em notação científica, né, pessoal? Então, ó, o 30, finge que ele tem uma vírgula aqui, você vai puxar ela para a esquerda. Você puxou ela quantas vezes para a esquerda? Só uma. Então você acresce só uma aqui no expoente, ó. O expoente fica, opa, o expoente fica menos 10. 3 vezes 10 a menos 10 joules. Está aí nessa resposta. Está disponível para a gente aqui na letra C. Tudo bem, pessoal? Então, a questão número 4, resposta à letra C. Então, a questão número 4, ela não é uma questão difícil, né, pessoal? Só que ela é muito trabalhosa. Tem que usar 3 fórmulas, 3 cálculos, né? Então, é isso. Vida que segue. Vamos lá. Agora, para a questão número 5. A questão número 5, se eu não me engano, ela é idêntica, tá, gente? À questão número 4. A diferença é que ao invés de ele dar a área já, ele não vai fornecer essa área. Eu vou ter que usar 4πr ao quadrado ali no lugar dessa área, tá? Vamos continuar. Então, a questão 5 traz o seguinte, ó, o Conselho Nacional de Trânsito, né, que é o CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro, permitindo, né, que poderia ser permitido, desculpa, que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. E aí, será que alguém respeita essa norma aí? Mas enfim, vamos continuar. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica de som que emite ondas sonoras esféricas, assinale a alternativa correta, que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Deu o valor do I0, deu o valor do π. Pessoal, a questão 5 é idêntica à questão 4. Qual é a diferença? Eu não vou precisar calcular a energia, eu vou precisar calcular a potência. Então é como se eu fizesse a questão 4, só que eu parasse bem aqui, ó. Só que eu parasse bem aqui, ó. Então você que está assistindo esse vídeo aí, pausa, cara, tenta fazer sozinho aí, tudo bem? Você vai fazer os mesmos passos que eu fiz aqui, só que você vai parar onde eu marquei de vermelho ali, ó. Então vamos lá. A gente sabe, né, pessoal, pelo que a gente fez na questão 4, que potência é intensidade vezes a área. Dessa vez, pessoal, a área não foi fornecida, porém, a gente sabe que a onda sonora ela se propaga por meio de uma esfera. Então, a área que você vai usar é essa daqui, ó, 4πr ao quadrado, onde o r vai ser essa distância que o carinha deu aqui, ó, o r
Lembra raio? Mas aí você usa a distância que o cara deu aqui, ó, de 7 metros, tudo bem? O π é igual a 3, então só falta achar o i. E como é que a gente acha esse i? Você vai achar lá no nível sonoro, né, pessoal? O n vai ser 10 log de i sobre zero. E aí vamos continuar. O valor do n, né, pessoal, que é o nosso nível sonoro nesse exercício, é de 80 decibéis. Então vai ser 80 igual a 10 log de i sobre 10 a menos 12. Vou cortar os zeros aqui e vou aplicar a propriedade fundamental do logaritmo. Nesse ponto do vídeo, eu espero que você já esteja craque nisso, né? Vou até fazer ela ao contrário aqui, sem trocar os lados. Ó. Se o log está elevado, está na base 10, desculpa, ó, você vai fazer 10 elevado a 8 igual a esse carinha que está aqui, tudo bem? Então, espero que você já esteja sabendo tudo de log. A gente vai encontrar o seguinte, ó, i sobre 10 a menos 12 tem que ser igual a 10 elevado a 8. Então, a gente vai passar esse 10 a menos 12 multiplicando, né, pessoal? Meu i vai ser 10 a oitava multiplicado por 10 a menos 12. Vamos continuar lá em cima. Nosso i vai ser de 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado, porque a potência de 10 ali, né? 8 menos 12 dá menos 4, né, pessoal? Para calcular a potência ficou fácil agora, porque eu precisava só dessa intensidade, achamos ela, né? Então agora é só fazer I vezes 4 vezes π vezes o R ao quadrado. Então nossa potência vai ser o I que eu acabei de encontrar, 10 elevado a menos 4, vezes 4, vezes o π que é 3, vezes o R que é 7 elevado ao quadrado. Então, a nossa potência vai ser, deixa o 10 a menos 4 aqui paradinho por enquanto. 4 vezes 3, pessoal, dá 12. E o 7 ao quadrado dá 40, 49, beleza? Então, a nossa potência vai ser 10 a menos 4. Agora eu vou escrever o 10 a menos 4 depois, tá? Faz aqui o produto, tá, pessoal? Entre 12 e 49, vai dar 588 vezes 10 a menos 4 watts. Mais uma vez, né? Se fosse a P1, a P2, desculpa, você já teria achado a resposta. Aqui na P2 você tem que fazer a notação científica, mas ó, pessoal, a única alternativa que tem 5 e 88 é A. Então, ó, já vem aqui marcar A, tudo bem? Mas como é que eu acho 5,88 vezes 10 a menos 2? É porque é o seguinte, pessoal, tem uma vírgula aqui, né, no final. Aí você vai botar essa vírgula bem aqui, ó. Então você andou mais uma vez para a esquerda, só que aí você andou duas vezes agora, então você tem que acrescentar 2 no expoente. Por isso que fica 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. Essa é a nossa resposta. Vamos marcar aqui de vermelhinho. Vamos marcar aí de vermelhinho. Tá lá na letra A mesmo. Nosso exercício número 5. Bom, vamos dar prosseguimento, pessoal. Chegamos ao exercício 6. Cara, esse exercício aqui, ó, coração nele, por favor, hein, galera. Não vai dar pra fazer coração que eu acho, deixa eu ver. Coraçãozinho no exercício 6. Faz a cruz de malta aí do Vascão. Não sei fazer cruz de malta, porque eu sou Mengão, mas faz a cruz de malta. Porque essa é a questão Vasco, pessoal. Essa questão vai cair na prova. Pelo amor de Deus, não deixa de fazer essa questão sozinho, por favor, beleza? Então é o seguinte, ó, pessoal, vou começar além dessa questão bem aqui, ó, onde eu vou marcar aqui de verde, porque, de novo, esse primeiro pedaço dessa questão está só dando a fórmula para você, tudo bem? Todo exercício, pessoal, de nível sonoro, intensidade, logaritmo, geralmente ele fornece a fórmula, tá? Então lá vem, ó. Como exposições prolongadas a níveis de intensidade sonoras elevados podem acarretar danos auditivos, há uma norma regulamentadora que é a NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, que estabelece o tempo máximo de 8 horas para exposição ininterrupta a sons de 85 decibéis e especifica que a cada acréscimo de 5 decibéis no nível de intensidade sonora deve-se dividir por 2 o tempo máximo de exposição. Perfeito. A partir dessas informações, determine. Letra A. Qual é a intensidade sonora correspondente ao limiar de dor para o ser humano? Vamos lá, então, pessoal, fazer a letra A. Eu vou fazer essa letra A. Eu vou fazer essa questão é tão importante que eu vou fazer ela toda na tela em branco aqui, vamos ver se cá. Então, ó, vamos lá na letra A.
Ele quer que a gente calcule a intensidade correspondente ao limiar de dor, né? Eu já ia falar que a gente já fez, mas a gente não fez. A gente fez a intensidade. Ah, a gente já fez esse cálculo aqui, na realidade, pessoal. A gente já fez esse cálculo aqui lá na questão número um. Mas eu vou fazer ele de novo, tá? Vamos fazer aqui esse cálculo de novo. Vamos lá. Então, ó, o nível sonoro que a gente vai utilizar na letra A é o de 120 decibéis, porque ele é o limiar da dor. E ele quer que a gente calcule o I, quando o N vale esse valor aí, beleza? Então, ó, N é igual a 10 log de I sobre zero. Estou lembrando aqui, na questão número um a gente obteve o 120, né, pessoal? Lá na questão número um ele deu o valor do I, que é 1 watt por metro quadrado, e aí a gente calculou e chegou no 120. Aqui a gente está fazendo o cálculo ao contrário. Ou seja, já falei a resposta, né, pessoal? A letra A tem que dar quanto? Tem que dar 1. Vamos ver se vai dar mesmo? Olha só. O N é 120, igual a 10 log de I, que eu quero calcular, dividido pelo I0, que é 10 a menos 12. Beleza, vamos seguir então, ó. De novo, pessoal, pode cortar os zerinhos aqui, né, pessoal? Meu log está na base 10, então, ó, 10 elevado a 12 tem que ser igual ao carinha que está aqui, tudo bem? Então, vamos seguir. E sobre 10 a menos 12 tem que ser igual a 10 elevado a 12. Então, você vai pegar o 10 a menos 12, vai passar multiplicando, né, pessoal? Então, você vai encontrar o seguinte, ó, I vai ser 10 a 12 multiplicado aí por 10 a menos 12. Então, você vai achar 10 elevado a zero, né, pessoal? E todos os números elevados a zero, adivinha quanto é que dá? Tem que dar 1. 1 watt por metro quadrado era o valor que eu já havia comentado com vocês, né? 1 watt por metro quadrado. Beleza, essa foi a letra A. Vamos fazer a letra B aqui do lado. Na letra B falou o seguinte, ó, o valor máximo do nível de intensidade sonora beta em decibéis a que um trabalhador pode permanecer exposto por 4 horas seguidas. Essa B, na realidade, pessoal, vai ficar melhor a gente fazer aqui, porque a gente acompanha as informações do texto, tá? Então, vamos fazer a B aqui. Lá no texto ele falou o seguinte, ó, que o tempo máximo de 8 horas para exposição, ele vale para 85 decibéis, né, pessoal? E aí, ó, cada vez que eu acrescentar 5 decibéis, o que que eu faço com o meu tempo máximo? Ó, eu vou dividir o tempo máximo por 2. Ou seja, galerinha, olha o que aconteceu aqui no exercício, ó. Se o tempo máximo de exposição é 8 horas, olha só, o tempo máximo de exposição é 8 horas. Aí o que que ele deu no exercício? Ele falou que o cara já está exposto a 4 horas. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor lá do exercício, que é 85 decibéis, e eu tenho que acrescentar 5 decibéis, né, pessoal? Então, a gente vai chegar em 90 decibéis. Então, ó, qual é a regra, né, pessoal? Quando eu estou 8 horas exposto, eu posso ficar, no máximo, a 85 decibéis. Se acrescentar 5, né, que seriam 90 decibéis, quanto tempo eu posso ficar? Eu posso ficar só 4 horas. É isso que ele fez no exercício. Se meu tempo for 2 horas, pessoal, se cair de novo ali o tempo pela metade, significa que são quantos decibéis? Ó, são 95 decibéis. Se passar para 100 decibéis, pessoal, o que que eu tenho que fazer com o meu tempo? Eu tenho que diminuir esse tempo na metade de novo. Então é 1 hora. E se for 105 decibéis, aí seria quanto tempo? Seria meia hora, né, pessoal? 30 minutos. E por aí vai, tudo bem? Preste atenção no serviço. Por favor, se cair essa questão na prova, não erre, beleza? Show de bola, pessoal. Vamos responder às 6, aí às 6 a gente faz aqui do outro lado. Às 6, mais uma vez, vou frisar aqui. Às 6 não, desculpa, a C da 6, ela é idêntica, pessoal, à número 5, que por sua vez é idêntica à número 4. Né? O que que ele pede para fazer na 6, letra C? Olha só. Os valores da intensidade I e da potência quando o nível sonoro for 100. Então, ó, o que que a gente vai fazer primeiro aqui, né, pessoal? A gente vai fazer primeiro, ó, igual a gente fez na 4, por exemplo. A gente vai determinar primeiro quem? A gente vai determinar primeiro a intensidade. E aí eu vou achar um pedaço da resposta que ele pediu lá. Depois, com a intensidade, eu calculo quem? Eu calculo a potência. Então, a gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez aqui na 4. A diferença é que na 4 pediu energia, e aí era uma coisa a mais, né?
Lá nas outras não pediram energia, né? Na 5, por exemplo, também não pediu energia. O que que eu fiz na 5? Calculei a intensidade, depois calculei a potência. Então aqui é a mesma coisa. Na 6, letra C, a gente vai calcular primeiro essa intensidade, depois vai calcular a potência, beleza? Então na 6, letra C, vamos usar a nossa formulinha do logaritmo. N é igual a 10 log de I sobre zero. Dessa vez ele pediu para usar um N igual a 100, então vai ficar 100 igual a 10 log de I sobre 10 elevado a menos 12. Vou cortar o zerinho aqui, tá, pessoal? Do 100 com o 1. Lembrando que o nosso log está na base 10, então, ó, 10 elevado a 10 tem que ser igual a esse carinha que está aqui. Mais uma vez, propriedade fundamental do logaritmo aparece toda hora, né, pessoal? Então, ó, I sobre 10 elevado a menos 12 vai ser igual a 10 elevado a 10. Vamos passar esse carinha para cá multiplicando. A gente vai obter que o I vai ser 10 elevado a 10 multiplicado por 10 elevado a menos 12. Então, meu I é 10 a menos 2 watts por metro quadrado. É, achamos um pedaço da resposta, né? Porque ele pediu a intensidade, mas ele também pediu mais uma coisinha que é a potência, né, pessoal? Então, a potência a gente vai calcular também. Aí lembrando, né, pessoal, que a potência, o que que a gente faz? A potência a gente faz a intensidade vezes a área. Aqui, pessoal, ele também não forneceu a área, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, né, a formulinha da área da esfera, que é 4πr ao quadrado, e aqui a gente tem um problema com esse r, pessoal, porque é o seguinte, ó, bem no final aqui dos dados ele não deu o r, ele deu, na realidade, o diâmetro. Mas você que é um bom aluno, você sabe que o raio é só dividir aqui o diâmetro por 2, né, pessoal? Então, se é 1 centímetro, 1/2, nosso raio vai ser de 0,5 centímetros. Só mais o problema, não posso usar o raio como sendo em centímetro, então vamos passar para metro, né? Você teria que dividir isso aqui por 100, só que se você dividir por 100, vai dar um número muito quebrado. Então, eu recomendo que você multiplique por 10 a menos 2, porque aí vira uma potência de 10. E além de multiplicar por 10 a menos 2, ó, anda com a vírgula para a direita aqui, ó, cidadão. Quando você andar com a vírgula para a direita, você vai diminuir aqui um expoente. Então, seu raio vai ser 5 vezes 10 a menos 3 agora em metros, tá? Por que usar esse valor aqui, pessoal? Porque está inteiro. E aí fica mais fácil de trabalhar lá no exercício, tá? Então agora é só substituir, pessoal. Potência vai ser o I que eu acabei de calcular, que é o 10 a menos 2, o 4, o π, que é para usar 3, e aí o raio aqui, já até esqueci, é 5 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Beleza, vamos fazer nossa continha aqui. Potência vai ser 10 a menos 2, eu não vou mexer. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí aqui como é que faz, né, pessoal? Tem uma multiplicação e está elevado ao quadrado. Você eleva ao quadrado o primeiro número, que é o 5, vai dar 25. E depois, ó, você pega o menos 3 e multiplica com esse 2 aqui, ó. Multiplica, tá? Fica 10 elevado a menos 6 isso daí. Tudo bem, pessoal? Aí agora vamos lá, vamos multiplicar esses dois caras, que é o 12 e o 25. A gente vai achar aqui uma potência de 300. E vamos multiplicar também essas potências de 10 aí. Vai ser 300 vezes 10 a menos 8 watts. Putz, meu 8 ficou feio aqui, hein, pessoal? 10 a menos 2 com 10 a menos 6, 10 a menos 8. Beleza. Pessoal, mais uma vez, se fosse a P2, já estaria tudo certo. Como é a P1, coloque em notação científica, ó. A vírgula está aqui no final, só que você tem que colocar ela aqui, né, para virar um número em notação científica. Então, você andou duas vezes para a esquerda, você faz o que com o expoente mesmo? Você soma duas vezes o expoente aqui, ó, fica 3 vezes 10 a menos 6 watts. Essa é a resposta aí, em notação científica. Perfeito, pessoal. Foi aí a questão número 6, beleza? Avançando, chegamos à questão número 7. A questão número 7, se eu não me engano, ela é bem mais tranquila. Vamos ver como é que faz aqui. A estrutura da nova família brasileira, aliada ao intenso ritmo de vida daqueles que vivem em grandes cidades e capitais do país, são fatores sociais que refletem diretamente no conceito atual do mercado imobiliário. O século XXI identifica significativa redução no número de membros da família que dividem o mesmo teto.
resultando no crescimento da procura por apartamentos menores, cerca de 40 a 70 metros quadrados, e por edifícios residenciais que possuam maior distância entre eles. Em um condomínio com edifícios residenciais, a distância entre os prédios é igual a 10 metros. Sabendo que um operário que realiza uma obra em um prédio, ao ligar uma serra elétrica, esta emite uma onda sonora de intensidade média igual a 1 watt por metro quadrado, determine a potência total irradiada por essa fonte nos primeiros prédios que o circundam, considerando π igual a 3. Então, essa daqui é bem tranquila, pessoal, porque olha só, a fórmula original que eu ensinei para vocês é essa, né? Intensidade é igual a potência sobre área. Só que você está percebendo que os exercícios eles pedem muitas vezes a potência, né? Então, se tu for isolar a potência aqui, que no caso é só passar a área multiplicando, né? Vai ficar com potência igual a I, né, de intensidade vezes essa área. E aí, mais uma vez, a onda sonora ela é uma onda esférica, então você pode colocar no lugar dessa área, você pode colocar aqui 4π, 4 vezes π, né, vezes o r ao quadrado, tudo bem? Então, nossa potência vai ser, o I foi fornecido lá no texto, ó, é essa intensidade aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 1, ou seja, né, pessoal, é o próprio 10 a menos 1, tudo bem? Vamos colocar logo 10 a menos 1, vezes o 4, vezes o π, que é 3, vezes o raio. Ele quer saber, pessoal, na distância de 10, ó, na distância de 10. Você vai colocar o raio aqui como sendo 10. 10 ao quadrado. Então, a nossa potência, essa daqui, eu acho que é a mais fácil da lista, hein, pessoal? Ela é bem tranquila, ó. 4 vezes 3 vai dar 12. Ali é 10 ao quadrado, né, pessoal? Então, ó, 10 ao quadrado com 10 a menos 1 vai ser o próprio, vai ser 10 elevado a 1, né? Ou seja, 12 vezes 10 elevado a 1 é 120 watts, tá? 120 watts. Essa é a potência aqui do som nos primeiros prédios. Eu não lembro se essa questão era de marcar, talvez eu tenha cortado as alternativas aí, pessoal. Depois vocês deem uma olhada na versão original lá da lista, beleza? Finalmente, pessoal, chegamos à questão número 8. A questão número 8, na minha opinião, juntamente com a 3, elas são as mais complicadinhas aí da lista, né? Então, se você conseguiu fazer a 3 e a 8 aí sozinho, né? Parabéns. Você é um aluno muito inteligente, né? É isso daí, parabéns. Então, ó, quando uma pessoa se encontra a 0,5 metros de uma fonte sonora pontiforme, o nível de intensidade do som emitido é igual a 90 decibéis. A quantos metros da fonte ela deve permanecer de modo que o som tenha a intensidade reduzida ao nível mais suportável de 70 decibéis? O nível de intensidade sonora medido em decibéis é calculado através da relação, papapá. Beleza. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Pensa que tá tendo uma festa, né? Tá tendo uma festa, por exemplo, tem uma caixa de som tocando, e essa pessoa ela tá a 0,5 metros da caixa. Quando ela tá a 0,5 metros, quantos decibéis chegam até ela? Chegam 90 decibéis. Ele quer saber qual é a distância quando ele se afasta da caixa. Porque, tipo assim, se ele se afasta da caixa, o que que acontece com os decibéis? Os decibéis, eles caem, né? Então ele se afastou tanto que os decibéis caíram de 90 para 70 decibéis. Ele quer saber justamente ó, quantos metros a pessoa se afastou, tudo bem? E aí qual que é a ideia, pessoal? Quando eu me afasto, por exemplo, de uma caixa de som, significa que a caixa diminuiu a potência dela? A potência da caixa, pessoal, ela nunca vai diminuir, tudo bem? A potência de uma caixa de som, ela é fixa, né? A potência máxima, no caso de uma caixa de som, né? Quando você vai aqui no shopping, você olha, por exemplo, uma caixa de som que está sendo vendida, tem até lá a informação na caixa, da potência dessa caixa de som, né? Então, assim, independente da distância que eu tiver, independente dos decibéis que eu estiver sentindo, a potência dessa caixa, ela não vai mudar. Então, qual que é a ideia, pessoal? Eu vou calcular qual que é a potência quando essa pessoa, potência da caixa, né? Quando essa pessoa está a 0,5 metros. E aí, quando eu tiver essa informação, eu consigo calcular qual vai ser a distância quando ela estiver sentindo uma intensidade de 70 decibéis, tá? Não sei se ficou muito claro, mas vamos fazer na conta aos poucos aqui que eu acho que vai dar para você entender, tudo bem? Então, olha só, primeiramente, pessoal, a primeira situação é quando eu estou numa distância, né, num raio de 0,5 metros. Quando eu estou nesse raio, o que que eu vou sentir? Eu vou sentir um nível sonoro de 90 decibéis. Perfeito. Vamos chamar aqui de N1, tá, pessoal? Que é a minha primeira situação.
Com o nível sonoro, vocês já estão carecas de saber, eu consigo calcular o meu I, né? E olha só, esse exercício não forneceu o I zero, tá, pessoal? Então a gente vai ficar carregando esse I zero o tanto de tempo que a gente precisar aqui. Em algum momento o I zero deve cortar, tá? Mas vamos lá, vamos começar o nosso cálculo. Então, ó, N1 vai ser igual a 10 log de I1. Por que que eu estou chamando de I1? Porque eu estou na primeira situação, tá? Vai existir também um I2 nesse exercício aqui, galera. Então vamos seguir, ó. O N1 é 90. 90 igual a 10 log de I1 sobre I0. Então aqui é o seguinte, ó. Meu log está na base 10, né? Eu posso cortar esse zero com esse, ou seja, 10 elevado ao 9 vai ser igual ao carinha que está aqui. Beleza, então olha só, o I1, ele dividido pelo I0, no caso, né, pessoal? O I1 dividido pelo I0, ele vai ser igual a 10 elevado a 9. Então, ó, o meu I1 vai ser 10 elevado a 9 multiplicado aqui pelo I0. Beleza. Agora, vou pegar a equação da intensidade, tá, pessoal? Intensidade, ó, intensidade é igual a potência sobre área, potência sobre área. Aí o seguinte, ó, eu estou pensando na primeira situação, então a minha intensidade aqui, ó, é a minha intensidade I1, tudo bem? Intensidade I1. Então, ó, intensidade I1 vai ser igual a potência. Lembra que eu estou interessado em calcular essa potência, tá, gente? Ele não forneceu a área, então vamos colocar 4π r ao quadrado. Beleza, vamos isolar então a potência. Já fizemos isso várias vezes hoje, né, pessoal? A potência, ela vai ser quem? Ela vai ser o I1 multiplicado por 4π r ao quadrado. Professor, posso usar o π igual a 3? Pessoal, não deu o π. Tudo bem? Não deu o π. Então, você também vai ter que ficar carregando esse π aqui na conta. Em algum momento ele deve cortar, tudo bem? Então, olha só, a potência vai ser, vamos ali, galera, substituir o valor do I1, tá? Ah, professor, não tem o I1? Lógico que tem, cidadão. Olha o I1 bem aqui, ó. Você acabou de ver que o I1 é 10 elevado a 9 vezes o I0, beleza? Então, substitui isso aí, ó. Potência vai ser 10 elevado a 9 multiplicado pelo meu I0 vezes 4 vezes π. Galera, eu tenho esse R, hein? Por favor, eu tenho o R, ó. O R, ó, foi mal, galera. Eu peguei ali, foi a caneta. Deixa eu pegar uma marca-texto, cadê? Marca-texto, deixa eu pegar uma marca-texto aqui amarelinha. Ó, o R a gente tem também, pessoal. Olha o R aqui, ó. O R é 0,5 metros. Meu Deus, cadê meu marca-texto? Tá aqui. O R é 0,5 metros. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos substituir, ó. Potência. Potência, eu vou ter que trocar a cor da caneta aqui. Botei a caneta amarela sem querer, pessoal. E não dá pra ver aqui na tela onde que eu tô riscando, entendeu? Calma aí que eu vou trocar a cor da caneta aqui. Aí achei. Pretinho, beleza? Então minha potência. Então minha potência vai ser. Ah, esqueci de colocar, né? O R é 0,5 elevado ao quadrado. Beleza? Então vai ficar assim, ó, pessoal. Vai ficar 10 a 9, não consigo mexer. Vezes o I0, vezes o 4, vezes o π, vezes quanto que é, pessoal? É 0,5 elevado ao quadrado, né? Tu vai fazer 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Aí olha só que legal, pessoal. Olha só que legal. O único número que eu consigo operar nessa coisa feia que ficou aqui, ó, é o 4 e o 0,25. Quanto que é, pessoal? Vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Ó, 4 vezes 0,25 é igual a 1. Então, a potência dessa caixa, na realidade, ó, a potência dessa caixa, ela só é 10 elevado a 9 vezes aqui é I0, né, pessoal? I0 vezes o π, tudo bem? Essa é a potência da caixa. Vamos guardar isso aqui na caixinha, isso aqui vai ser importante. O que que eu vou fazer agora? Eu vou partir para a segunda situação. Vamos lá. Fazer de outra cor. Opa, fazer de outra cor. Fazer um azulzinho aqui. Mas esse azul está quase igual ao preto, né? Então eu vou fazer com outra cor. Vou fazer com esse azul mais claro aqui. Então qual é a minha segunda situação, pessoal? Na segunda situação, eu não sei qual é a distância R. Ela é justamente a incógnita que vai resolver o meu exercício.
mas eu sei que o nível sonoro ele ficou em 70 decibéis, ficou em 70 decibéis. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Vamos calcular a intensidade, depois vamos substituir na equação da potência, e aí, pessoal, eu tenho agora a potência. Ó. A potência é esse troço feio vermelho que eu achei aí. Quando eu substituir esse troço vermelho da potência lá na segunda situação, você vai ver que vai sair cortando tudo e a gente vai conseguir encontrar o valor do R lá da segunda situação. Vamos fazer aos pouquinhos, ó. N2 agora, né, pessoal, que é da segunda situação, vai ser quem? Vai ser 10 log de I2, porque eu estou na segunda situação, dividido aqui pelo meu I0. Beleza, beleza, vamos lá. O N2, ele vai ser então 70 igual a 10 log de I2 sobre 0. Mais uma vez, né, a gente pode cortar os zeros aqui dessa situação, né, pessoal? E o meu logaritmo está na base 10. Então, o 10 elevado ao 7 tem que ser igual ao carinha que está aqui, tudo bem? Então, vamos escrever isso, ó. I2 sobre I0 tem que ser igual a 10 elevado a 7. Continuando, então, né, pessoal? Meu I2, ele vai ser quem? Ele vai ser 10 elevado a 7 multiplicado pelo I0. Beleza, vamos trabalhar agora, pessoal, com a equação da potência, né? A gente já fez isso várias vezes hoje, ó, pessoal. A potência, o que que eu vou fazer com a potência? A potência é só você fazer a intensidade, só que agora a minha intensidade é a intensidade 2 vezes a área, que nesse caso aqui é 4 vezes π, vezes o R ao quadrado. Beleza, vamos lá. Pessoal, a potência, quem que eu vou colocar na potência? A potência eu vou colocar aquela caixinha vermelha que eu achei ali no outro slide, ó. Vamos substituir essa potência lá. Vou até voltar a usar preto aqui, ó. Vai ficar 10 elevado a 9 vezes I0 vezes π igual. Acabou, né? Era isso. Beleza. I2. Quem é o I2? O I2, cidadão, tu acabou de encontrar aqui, ó. Olha o I2 aqui em cima. Ó. O I2 é 10 a 7 vezes o I0. Então vai ficar 10 a sétima vezes o I0 vezes 4 vezes π vezes R ao quadrado. Lembrando que o R ao quadrado é o grande X da questão. Vamos analisar, pessoal, tudo que tiver igual dos dois lados eu posso cortar, tudo bem? Então, olha só, I0 está aqui e aqui, tchau. O π está aqui e aqui, tchau. Que coisa linda, hein, pessoal, que coisa maravilhosa. Olha o que sobrou do lado esquerdo, só sobrou 10 elevado a 9. O que sobrou do lado direito? Sobrou 10 elevado a 7, sobrou também o 4 e sobrou ali o meu R ao quadrado, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 10 à sétima e o 4 e vamos passar aqui dividindo. Eu vou ficar com 10 à sétima dividido por 4 vezes 10 elevado a 9. Tudo bem, pessoal? Isso vai ser quem? Vai ser meu R ao quadrado. Ou seja, o meu R ao quadrado vai ser quem? Pessoal, finge que no 10 à sétima tem um 1 multiplicando ele. Ó. 1 vezes 10 à sétima dividido por quem? Por 4 vezes 10 a 9. Para que fazer isso? Para ficar mais fácil de você visualizar a conta aqui, ó. Olha como é que vai ficar, pessoal. R ao quadrado vai ser quanto que é 1 dividido por 4? 0,25. E ali eu tenho uma divisão de potências. Ó, pessoal, o que que vai acontecer? O meu 10, que está elevado ali, eu acabei de ver que eu errei aqui, ó, pessoal. Olha só. O meu 10 a 9, ele estava aqui do lado esquerdo. Olha só, o meu 10 a 9 estava do lado esquerdo. E o 10 a sétima estava do lado direito, ó. Quando eu fui passar os caras dividindo, eu troquei os expoentes aqui, tá? Vamos destrocar aqui, por favor. Esse cara aqui de cima é 9, esse cara aqui de baixo é o 7, senão dá erro aqui, tá, pessoal? Então arruma aí, arruma aí. Aí agora sim, agora tá certo, ó. Divisão de potências de 10. O que que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair os expoentes, né, pessoal? Então eu vou chegar em 10 ao quadrado. Ou seja, o meu R ao quadrado é como se fosse ali, pessoal, 0,25 vezes 100, né? Que vai dar quanto? Vai dar 25. E aí, para eu descobrir o meu R, o que que eu faço? Eu vou tirar a raiz de 25, né, pessoal? Porque meu R está ao quadrado. E aí essa raiz vai dar quanto? Essa raiz vai dar, ó, 5 metros, pessoal. Então, olha só o que que aconteceu no exercício, pessoal. Cara, isso aqui deu trabalho, hein? Esse aqui é difícil. Mas olha só o que que aconteceu aqui no exercício, né, pessoal?
O cara estava a 0,5 metros e escutando 90 decibéis. Ele queria saber quantos metros ele tinha que estar do som para ficar no nível mais suportável de 70 decibéis. Deu trabalho, mas a gente calculou. É 5 metros, tudo bem, pessoal? Galerinha, vou postar aí na sala Google, além do vídeo, o nosso queridíssimo slide com a resolução. Tudo bem? Essa resolução aí, né, que eu acabei de fazer junto aqui com vocês. Mas, de qualquer forma, o arquivo original ele também tem uma resolução lá. Só que aí o arquivo original, por exemplo, da questão número essa 8 que eu acabei de fazer, né? Ele faz uma resolução muito louca lá. Que eu não gostei muito, não. Algumas pessoas também não gostaram. E aí eu acho que, né, eu tentei fazer de um jeito mais fácil. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, caraca, eu tentei fazer de tudo para fazer em menos de uma hora. Não teve como. Ficou uma hora e pouquinho. Mas, cara, é isso aí. Estuda para sua prova, tenta me procurar. Depois eu vou fazer um vídeo também resolvendo a lista lá de Eco, tudo bem? Gente, bons estudos e até mais.